Olá pessoal, aqui quem está falando é Leonardo Araújo, da empresa Leorujo Propaganda. Eu estou fazendo uma série de vídeos, pessoal, a respeito de algumas dúvidas que nós temos, procuramos na internet e não achamos de jeito nenhum. E uma das dúvidas que eu tinha, pessoal, era a respeito dos megacapacitores para tirar o pico de partida. E eu já fiz um vídeo para vocês anterior a esse, quando eu tinha apenas 2 megacapacitores. Eu vou deixar um card em cima para vocês darem uma olhadinha. E eu comentei com vocês que iria colocar mais 2 megacapacitores para ver se resolvia o problema do pico de partida do micro-ondas. E já de antemão eu falo para vocês que resolveu, tá pessoal? Então eu vou explicar novamente para vocês saberem do assunto, aqueles que estão pegando esse vídeo e não viram o anterior, né? O inversor, eu tenho esse inversor aqui, que ele suporta 30 volts, ele é de 24 volts, né? O máximo que ele suporta é 30 volts. E quando chega no sol que está as baterias em recarga, que nem tá agora, né? Você pode perceber ali, ó, tá 14.6, aquele é 14.5, eles nunca ficam na mesma voltagem, né? Esse aqui 14.6, esse 14.8. Eles nunca ficam na mesma voltagem. Mas ele fica em 28.8 aqui o meu controlador de carga. Aqui é 5:30 da tarde, eu desliguei o inversor, né? Tirei as tomadas para ele ficar na carga lenta, pessoal, para ele pegar uma carguinha aí a mais, né, que geralmente eu vou usando direto, sem deixar ele entrar em flutuação, né. Esse daqui ele já entrou em flutuação, vocês podem ver que ele está 0, e esse aqui está 152 watts, está em 28.8, está em recarga, né, ele fica assim na carga lenta, para poder carregar a bateria. Geralmente quando a gente usa direto, nunca dá para ele ficar na carga lenta, porque você usa o micro-ondas, usa outros aparelhos que puxa, né? Então ele pega e volta na carga lenta sempre, né? Toda vez que você usa um aparelho, ele vai puxar um pouco de carga e volta do início depois. Ele refaz o ciclo, né? Então eu já deixei desligado um pouquinho para ele pegar um pouquinho mais de carga. O certo é uma vez por mês você deixar ele entrar em flutuação. Desliga o sistema, deixa ele na recarga até ele entrar em flutuação. No caso, para você não precisar desligar o seu sistema, eu teria que ter mais painéis, pessoal. Teria que ter aqui mais um controlador de carga desse com mais 4 painéis. Pretendo fazer isso e a hora que fizer isso eu volto a fazer outro vídeo para vocês. Tá, pessoal? Mas aqui que eu quero explicar para vocês é quando ele chega na tensão de 28.8 e eu ligava algum motor, por exemplo, aspirador de pó, ou o micro-ondas, ou a máquina de lavar roupa. Esses eletrodomésticos, eles têm motores, eles dão aquele pico de partida, né? Então, por exemplo, quando eu ligava o aspirador de pó, minhas luzes em casa ficavam piscando que nem uma discoteca. Somente quando o controlador de carga entrava na tensão de recarga e equalização, que é 28.8. Se eu ligasse o micro-ondas, então, ele ficava assim, ó, falhando, ó, falhando assim. E isso acontece, pessoal, porque ele trava a voltagem 28.8 e fica dando a partida e fica dando problema na tua rede, né? Somente esses produtos, somente esses eletrodomésticos têm pico de partida. Já outros, como ferro de passar roupa, produtos que têm resistência, né? Fritadeira, funcionava normalmente, televisão. A geladeira, ela dava a partida e funcionava, eu nunca percebi nenhum problema, né? Porque ela dá uma partida uma vez só, funciona e acabou, né?
Mas os demais eu tinha problema. Então eu coloquei 2 mega capacitores, os primeiros dois. E qual a função do mega capacitor, pessoal? A função dele é carregar e descarregar muito rápido. Então quando você tem algum eletrodoméstico que dá partida, né, muito rápido, aí ele vai descarregar, ele vai puxar essa partida e não vai tirar do seu banco de bateria, vai poupar o seu banco de baterias. Então quando eu coloquei esses primeiros dois, resolveu bastante o problema aqui do aspirador de pó. O aspirador de pó não piscava mais a energia, as lâmpadas, né? A máquina de lavar resolveu bastante os ciclos, mas quando ela chegava na centrifugação dava uma forçada ainda na máquina de lavar, né? E o micro-ondas também ficava, né, ligava o micro-ondas, nessa tensão aqui ele ficava falhando, né? Agora, pessoal, eu coloquei mais 2 megacapacitores, liguei eles em paralelo. Então, como é essa ligação em paralelo? Então, primeiramente eu liguei esses dois primeiros, eu liguei eles em paralelo com esse banco de baterias e liguei esse outro em paralelo com esse banco de baterias, certo? Ligar eles em 12 volts. Depois eu liguei em paralelo aqui, ó. Você pode perceber que a saída do negativo entra ali na entrada, a saída do positivo entra aqui na entrada do positivo. Aí eu puxei um cabo só negativo pro meu inversor, porque é um inversor de 24 volts, então você vai puxar um cabo só e a outra saída ali fica sem utilizar. E esse aqui é a mesma coisa, pessoal. Eu puxei aqui, ó, um cabo positivo, né, da saída, e o negativo da saída aqui eu deixei sem usar. Essa é a ligação correta que vocês vão fazer dos megacapacitores em paralelo, pessoal. E eu vou falar para vocês que resolveu muito. O meu micro-ondas agora, quando eu ligo, ele dá uma piscada no início da partida e estabiliza. Aí ele funciona normal. Aí pode ser que ele, nesse meio tempo, digamos que eu coloquei lá 1 minuto e meio para esquentar uma xícara de café, por exemplo, né? Ele dá uma piscada no começo, estabiliza. A voltagem ela vai aumentar aqui para 28.6, 28.7, fica estabilizada. Depois ele dá uma piscadinha, volta, uma coisa rápida, né? Melhorou bastante. Então, se eu tava com 2 não tava resolvendo, eu coloquei mais 2, ficou assim praticamente perfeito. Se eu colocasse mais 2, eu tenho certeza que ele ficaria perfeito sem dar nenhum problema. Mas eu acho que não há necessidade, pessoal. Ele está praticamente estável. Então eu não vou mexer mais, eu vou ficar somente com esses 4 megacapacitores aqui. Eles funcionam perfeitamente, pessoal. Você pode instalar no seu banco de baterias que você não vai se arrepender. Você vai poder funcionar todas as coisas aí, né, quando tiver em recarga e equalização. Porque o que acontece, pessoal, o que a gente precisa é que justamente que os equipamentos funcionem perfeitamente quando está nessa voltagem, né, de recarga e equalização. É nessa voltagem que a gente precisa que os aparelhos funcionem perfeitamente. Então, eu colocando esses megacapacitores resolveu o problema. Tá bom, pessoal? Espero poder ter tirado a dúvida de vocês. Vocês que estavam com essa dúvida, por que pisca, né, quando eu ligo o micro-ondas? Por que pisca quando eu ligo, né, o aspirador de pó? Né? Por que pisca quando eu ligo a máquina de lavar? Então, é por causa do pico de partida, pessoal. Essa era uma dúvida que eu tinha, que eu pesquisava na internet e não achava de jeito nenhum. E achava respostas muito superficiais. Então, com esses megacapacitores agora, resolveu o meu problema. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha com seus amigos aí no canal, né? Se inscreve no canal, porque eu vou fazer mais vídeos com dúvidas que a gente não acha na internet. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom, pessoal? Um abraço e fiquem com Deus.